você rejeita, é nele que está o crescimento que você procura. Ainda antes que esse ano se encerre, Deus vai te dar um... Milagre não tem a ver com necessidade, tem a ver com expectativa. O que move a mão de Deus não é necessidade, o que move a mão de Deus é expectativa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, certeza daquelas que eu ainda não posso ver. O que é isso? Isso é a fé. Então vamos traduzir a fé em uma palavra? A fé é expectativa. E o que é fé em Deus? É expectativa na pessoa certa. Então veja, o que move a mão de Deus para operar milagres não é necessidade, é expectativa. A gente precisa corrigir isso dentro da nossa mentalidade, porque senão o Deus que hoje nós dizemos adorar e estamos aqui prestando culto a Ele, em pouco tempo vamos começar a achá-lo injusto. Vamos começar a achá-lo um Deus que não tem uma balança fiel. Por que não ajuda a fulana que precisa? Por que está ajudando a outra que precisa menos? Porque o que define a operação de Deus não é necessidade, é expectativa. Porque desde a antiguidade com o ouvido não se percebeu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha por aqueles que precisam. Quem lembra do texto? Por aqueles que nele... O expediente de Deus não é movido por necessidade, mas por fé. E o que é a fé? É a expectativa no que eu coloco do que vai acontecer, na certeza de que se ela está em Deus, ela acontecerá. Existem coisas na sua vida que Deus está dizendo. Ele já usou a pastora Michele para falar isso aqui. Ele já usou a nossa ministra de louvor para falar isso aqui. O que? O processo que você rejeita, é nele que está o crescimento que você procura. Enquanto você rejeitar esse processo, você não vai viver a fé criativa de Deus. Que expectativa é essa? Uma expectativa que transita acima da comparação das pessoas. Eu não vou viver o que os outros viveram. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas é porque eu entendo que a minha condição é diferente. Você está entendendo que às vezes Deus te coloca numa condição diferente? Um casamento diferente, uma enfermidade diferente, um emprego diferente, uma igreja diferente, um ministério diferente, uma dificuldade diferente. Não é porque Deus quer te humilhar, é porque Ele quer inaugurar um método novo. A partir de você, Ele quer elevar a sua expectativa. Então Deus está dizendo, ao invés de se vitimar na desvantagem, comece a entender que para viver o que você está para viver, é só estando na situação que você está. Se você não estivesse nessa situação, você não ia viver o que está para viver. Meu Deus! Eu vou contar de 1 a 3, tu vai liberar uma palavra profética para alguém. Quando eu disser 3, você vai dizer para quem está ao teu lado, não é castigo, é Deus fazendo novidade. É 1, é 2, é 3, diga! Não é castigo, é Deus fazendo novidade. Vem novidade aí, Deus vai elevar a régua da fé. Deus vai elevar a régua da fé. Quando outras mulheres verem o que você vai viver, elas vão dizer, a multiforme graça de Deus age de maneira diferente na vida das pessoas, de um jeito diferente. Agora, a comparação é uma desgraça, porque a comparação impede a realidade do milagre. A comparação diz assim, mas a vida dela? Mas olha aí a vida dela, olha a situação dela. Você começa a se comparar. Você começa a se comparar. Irmãos, eu estou sentindo de Deus liberar essa palavra aqui. Ainda antes que esse ano se encerre, Deus vai te dar um i. Camila, eu não estou entendendo. Vai te dar um i. Ele vai abrir um caminho, ele vai vir de uma maneira que ninguém esperava. Ei, eu estou vendo uma ideia criativa da parte do Eterno na tua desvantagem. E se tão somente, ela disse, eu tocar nele, Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso. E se tão somente eu tocar? E se tão somente eu tocar? E aí ela vai, se tão somente, que o texto diz é isso. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes. Ela nem está pensando em tocar nele não. Eu vou pegar o que eu preciso
Não vou complicar ele, não vou complicar ninguém, vou tocar na orla das minhas vestes. Quais são os planos que Deus aprova? Aqueles que não complicam ninguém. Olá, só queria te pedir uma coisa, por favor, já deixa o seu like e considere se inscrever no nosso canal. Continue com a pregação. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, vou lá, vou tocar na orla das vestes dele e vou ser curado. Olha a fé dela. A fé dela tá totalmente contrária ou oposta, está muito mais elevada do que todas as outras. Então está Jesus indo a caminho da casa de Jairo para impor as mãos sobre a sua filha. E vai ela no meio desse caminho. Diga comigo, no meio do caminho. Só que eis o desafio da vida cristã. No meio do caminho, as notícias não vêm para animar a tua fé. Porque o mundo sabe que a vitória que vence o mundo é a nossa. O mundo não vai cooperar com a própria derrota. Então ele não vai trazer no caminho notícias que favoreçam a sua, porque a sua fé é a derrota do sistema. Sua fé é a derrota das palavras de maldição. Sua fé é a derrota de tudo de praga que lançaram sobre a tua vida. Sua fé contraria a perspectiva até dos teus pais. A sua fé contraria a geografia onde você nasceu. A sua fé é a derrota da incredulidade do mundo, do príncipe deste século. Então o mundo não... aqui, não fica se comportando como quem espera a cooperação do mundo. Poxa vida, a vida não está vendo que eu estou me esforçando? Você acha que a vida é justa, filha? Justo é Deus. Justo é Deus. Então para de colocar expectativa no trabalho. Quando eu digo expectativa, não é que você não vai esperar coisas boas ou melhores em cima do seu trabalho. Você trabalha para isso. Só que o que Deus está dizendo é: se submeta ao processo, o resultado deixa comigo. Porque só eu sei compensar de maneira justa e fiel. O mundo não coopera. Aí veja, enquanto ele está indo para lá, vem as notícias. E olha como vem pesado. Vem para arrebentar com a expectativa. Por quê? Porque tudo que o diabo quer é arrebentar com a tua expectativa. Porque você já aprendeu que Deus não trabalha por necessidade. Trabalha por expectativa. O que é expectativa? Desejo, anseio, vontade. Deus não trabalha só em cima do que você precisa. Vamos parar com isso, gente. Isso é uma parte da verdade, mas não é toda ela. Se Deus trabalha só em cima do que você precisa, você não vai pedir mais nada para Deus. Eu só quero você com 2 sandálias o ano inteiro. E uma roupa que dá o suficiente para 7 dias, para lavar, secar e usar de novo. E comida diferente também não precisa, que você pode comer arroz, feijão e ovo, vai viver a vida toda. Porque a mesma picanha que mata a fome de um, também se mata se for um ovo. Não é assim que você quer viver? Sustenta então tua santidade. Isso não é santidade, isso é vaidade. Fica encobrindo o coração. Por quê? Porque tem medo da frustração. Eu não vou esperar nada, que assim eu não sofro. E tá bom do jeito que tá? Uma vida sem expectativa, irmão, é uma vida vazia. É melhor a gente sofrer no processo e chorar a realização do que chorar no final por tudo que poderíamos ter sido, feito e tentado, mas não fizemos. Vou falar do jeito que o Espírito Santo está mandando. Ele está dizendo: escolhe as lágrimas que você quer derramar. A de quem sofreu para ter ou a de quem desistiu antes de tentar. Deus está dizendo: é melhor chorar na madrugada por aquele cabeçudo e depois ver ele de gravata dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, do que pensar o que ele poderia ter sido. Eu vou falar como Deus
Deus está mandando. Existem mulheres aqui que Deus está dizendo: você não tem mais aquela expectativa. Aí está difícil de eu acrescentar na sua fé, porque lá atrás você orava assim: Deus, faz ele caminhar comigo para a tua obra, torna ele um obreiro. Mas por causa das notícias do meio do caminho, você passou a dizer: Jesus, está pesado, prepara e leva, prepara e leva. E Jesus está dizendo: eleva a tua expectativa, porque eu vou preparar, mas antes de levar, ele vai trabalhar na minha obra, como você me pediu lá atrás. Aumenta a expectativa. Que ousadia é essa? Que expectativa é essa? Não pediu, pegou e levou. O texto diz que na hora que ela toca na orla das suas vestes, na hora, grita comigo e diga: na hora. O texto diz que na hora ela sente estancar no corpo a hemorragia, e ela sente que ficou livre daquele flagelo. Aquele mal não lhe atormenta mais, estancou. Você consegue pronunciar essa palavra? Diga: estancou. Diga: estancou. Agora diga comigo: na hora. Libera essa palavra para a tua alma. Diga: na hora. O Senhor está dizendo: quando você eleva a sua expectativa, você não agenda a felicidade. Quando você eleva a sua expectativa, você não agenda o seu milagre. Com todo respeito a Jairo, e ele é tão importante quanto ela, e nós vamos terminar com ele. Mas veja, enquanto ele agendou para viver algo, ela foi lá e pegou. Quanto maior é a fé, mais rápido é o processo. Mais rápido é o processo. Tocou, sentiu na hora estancar a hemorragia no corpo, e o texto diz que ela foi livre daquele flagelo. Jesus, reconhecendo que de si mesmo saíra poder, ele não liberou. Eu acho lindo o texto, reconhecendo que de si mesmo saíra. Eu gosto dessa fé. Que fé? Uma fé que vai lá e pega. Eu costumo dizer que a fé não é o lugar do depósito. A fé é o cartão do saque. Aonde está o depósito? O depósito está aqui antes dela ir. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Diante do que ela ouvia, ela liberou uma palavra. Uma palavra diante do que ela ouvia. Então ela está tomando decisões em cima do que ela ouve que Jesus faz. Isso é depósito. Eu vou depositar uma palavra em cima do que eu ouço. Eu vou tomar uma decisão em cima do que eu já vi Deus fazer. Eu vou seguir um caminho em cima do que eu já ouvi Ele falar. Baseado no que eu sei que Ele é capaz de fazer, eu vou fazer. Eu vou decidir, eu vou. Você está me entendendo? Isso é depósito. Então o que é depósito? O depósito é a palavra. Eu vou te perguntar, deixa eu ver se você está ligada. O que é depósito? O que é depósito? E como é que eu saco? Com a fé. Eu saco com a fé. Então ela deposita a palavra, ela vai lá e saca com a fé. Ela não agenda, ela vai lá e saca. Deus está dizendo: você só saca o que você deposita. É o que você deposita que vai te dar. Então esse foi o depósito dela. Quando chegou lá, tocou, estancou, e você já conhece a história. Livre daquele mal. E aí Jesus vira e para. Jesus está dizendo: você não está ouvindo a minha voz porque você quer que eu responda os outros. Só que eu não tenho compromisso com quem fala. Meu compromisso é com quem me busca. Ouça a minha voz, diz o Senhor. 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 O Senhor está dizendo: você está dando muito volume a quem traz as notícias. Você está dando muito volume ao jornal da noite. Você está dando muito volume às notícias da internet. Por isso tua mente está ficando atordoada. Mas o Senhor está dizendo: lembra o que eu disse para você lá no início? Que eu ia com você e eu não estou vindo com você. Eu não estou andando com você. Eu não estou indo lá para a tua casa. Por acaso agora sou eu que estou dizendo, se fosse Jesus. Por acaso eu sou menino, eu sou moleque. Eu vou brincar com a tua fé. Eu vou brincar com o teu sonho. Eu vou brincar com a tua renúncia. Eu vou brincar com a tua expectativa. Porventura eu não sei tudo que você teve que perder para chegar até aqui. Levanta a cabeça, eu vou contigo. Levanta a cabeça que eu estou indo contigo. Olha para mim, porque o que eu disse lá no início vai continuar. Não importa o que acontece no meio. Não importa o que acontece no meio. Pega na mão de uma mulher de Deus aí agora. Pega na mão de um homem de Deus aí agora e diga: não importa. Não importa o meio. Creia
creia até o fim, creia até o fim, creia até o fim. Ore até o fim, acredite até o fim, pregue até o fim, cante até o fim, jejue até o fim, faça campanha até o fim, interceda até o fim. Então eu quero te encorajar hoje a entender o seguinte: se o Senhor aceitou a sua missão, se Ele aceitou a sua expectativa, se Ele recebeu sua intercessão, sua oração, o seu plano, você tem que entender que mesmo não tendo chegado ainda onde você gostaria, o fato dele estar com você no caminho já é a sua garantia. Quem está compreendendo isso aqui? Eu vou repetir. Mesmo que você ainda não tenha chegado aonde queria, mesmo que você ainda não tenha visto a realização do que você pediu, o fato dele ter aceitado fazer o trajeto com você já te dá uma garantia. Qual? Quem vai ditar o fim disso não são as circunstâncias, é o meu Senhor. Aleluia! Bom, na prática da palavra de hoje, nós podemos trazer para a nossa vida a atitude de fé que aquela mulher teve. Ela ouviu falar de Jesus, fé brotou no seu coração, e então ela começou a declarar. Veja, fé tem uma voz, não existe fé silenciosa. Por isso você também pode e deve declarar o seu milagre. Com certeza, enquanto você estava ouvindo essa ministração, fé chegou, fé aumentou no seu coração, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Agora que a fé brotou no seu coração, você precisa ter uma atitude correspondente àquilo que você está crendo. Aquela mulher creu que Jesus poderia curar ela, e ela teve uma atitude correspondente àquilo que ela estava crendo. Qual foi a atitude dela? Ir até Jesus e tocar nele. E enquanto ela ia, ela declarava, ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Veja, fé tem uma voz. Você precisa declarar, você precisa pegar o que a palavra diz ao seu respeito e declarar o que a palavra diz. Mesmo que você esteja diante de uma dificuldade, diante de uma enfermidade, diante de um problema que para você é impossível solucionar, a fé tem uma voz e você precisa declarar. Jesus disse: todo aquele que disser a este monte, veja, todo aquele, qualquer um, que disser e não duvidar no seu coração, mas crer que aquilo que ele disse será feito, então vai acontecer de acordo com o que ele disse. Isso está escrito em Marcos 11:23. Que palavra gloriosa! Aplique isso na sua vida. Comece a fazer confissões de fé, confissões não de derrota ou de fracasso. Tire a palavra fracasso do seu vocabulário, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você pode começar declarando isso: eu sou mais que vencedor. Pegue trechos da palavra que tem a ver com o seu problema. Se é enfermidade, declare: eu sou curado porque Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Se é falta de paz, declare: eu recebo a paz que excede todo entendimento. Existem diversos versículos, diversas passagens da Bíblia que vai se encaixar exatamente com aquilo que você está passando. Pegue essas palavras e comece a declarar elas de forma pessoal, e a palavra de Deus vai funcionar na sua vida. Amém? Se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, ative o sininho da notificação e também deixe o seu like para que este vídeo, esta mensagem, possa alcançar muitas outras pessoas. Até o próximo vídeo.